Jó capítulo 23, nós vamos ler aqui alguns versículos, os irmãos vão acompanhando, do versículo 1. Do versículo 1 até o 6, gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque nesse trecho aqui das Escrituras fala que muitas vezes nós estamos abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, estamos congregando em algum movimento espiritual, muitas vezes já somos batizados, nova criatura, regenerados, recriados. E é engraçado que o povo de Deus na terra, que deveria ser uma referência de fé, de esperança, o povo de Deus deveria ser uma referência de prosperidade, de sabedoria, de manifestação miraculosa da expressão divina que é o Filho de Deus. Já passou 2000 anos e a ciência se multiplicou e hoje todo mundo tem 2, 3, 4 Bíblias em casa, né? E muitas pessoas falam de Jesus, pregam Jesus, mas a sua vida é confusa, perturbada, deprimida, ansiosa, triste, sem fé, sem esperança. E aqui nós vemos uma experiência aqui de Jó, no capítulo 1. Vamos relembrar aqui, refrescar nossa memória, foi o trecho que a gente leu inicial. Deus chamou Satanás e disse assim: olha lá o meu servo Jó. Não foi isso? E o Senhor trouxe assim um currículo daquele homem na terra. Satanás, Jó é um homem íntegro. Hoje o povo de Deus não tem integridade. O povo de Deus, ele se move conforme as circunstâncias. Deus disse: Satanás, está olhando Jó? Jó é um homem reto. Hoje o povo de Deus não consegue viver em retidão. E o testemunho é muito negativo numa comunidade. Não há perseverança no povo de Deus. Qualquer vento de falsa doutrina sopra e a pessoa fica que nem João Batista questionando: mas será que Jesus, tu é o Filho de Deus ou vai vir o Filho de Deus ainda para salvar o homem do pecado? E João Batista foi aquele profeta, o último profeta, que abriu porta ali na Nova Aliança. Foi o último profeta, e um profeta, Isaías profetizou, se cumpriu na vida de João Batista. O próprio Jesus disse que homem maior do que ele na terra não tem, mas menor no reino dos céus. E Satanás ouvindo ali, né, Deus falando de uma criatura lá na terra. E disse: Jó, teme Deus. Hoje nós trocamos a presença de Deus por qualquer coisa, irmãos. Não há temor de Deus. Então, na antiga aliança, não havia habitação do Espírito Santo. Mas hoje, o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E o povo de Deus tem dificuldade de ser uma referência. Deus deveria olhar para a sua igreja na terra e dizer para Satanás: Satanás, está vendo aquele povo que está reunindo lá na casa da Andréia? É um povo íntegro. É um povo que é reto, é um povo que me teme, é um povo que se desvia do mal. Mas hoje, infelizmente, o cristianismo são pouquíssimas, assim, uma quantidade de pessoas assim, muito poucas, né? Um rebanho pequeníssimo, né? Que ainda está firme nessa pedra, nessa rocha angular. Os fariseus, né? Dotados de conhecimento rejeitado, mas que em nome de Jesus eu profetizo: eu e você, como mero pescadores, queremos servir ao Senhor.
E é por isso que nós estamos com esse frio aqui, né? E eu ainda fiquei bem pertinho aqui da churrasqueira, né? Fica mais quentinho. Mas, gente, olha a experiência desse homem, Jó. E agora vocês vão entender a colocação que eu vou fazer aqui, em cima desse versículo aqui, Jó 23, do versículo 1 até o 6. Vamos ler juntos. Respondeu, porém, Jó. Então, lembrando que esse falar desse servo de Deus, Jó, foi um falar que ele tinha perdido 10 filhos, seguido de perder todo o patrimônio dele. Ele ficou com a família totalmente desestruturada. A sua esposa, a quem ele amava tanto, disse para ele, né, amaldiçoa, né, o teu dia natalício e depois te mata. Amaldiçoa teu Deus e depois te mata. Então, eu preciso entender que esse falar que nós vamos ler aqui do capítulo 23 é um falar de um homem que está extremamente triste, perdido. Ele perdeu todo o patrimônio, perdeu sua família, perdeu, 10 filhos. Ele não conseguiu recuperar da dor do primeiro, foram 10 filhos que ele perdeu. Ao desespero desse pai. E sem contar a somatização de todas as perdas, ainda ele estava com uma enfermidade que naquela geração não tinha cura, um câncer de pele. E que ele olhava para trás, muitas pessoas, amigos, parentes, já tinham morrido com aquela doença. Então ele estava assim, num momento de extrema prova e tribulação, dificuldade, muita dor. E aí ele chega e diz o seguinte, vamos ver juntos. Respondeu, porém, Jó. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Bom, ele tinha razão, né? Perdeu tudo. Então ele estava com o coração revoltado mesmo. E ele queria abrir o coração porque ele queria ouvir respostas, o porquê. Imagina, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal e tinha perdido tanta coisa na vida dele. Versículo 3, vamos ler juntos. Imagina esse de dor, de sofrimento que aquele homem estava dizendo. Não, mas tem que ser um mais triste para nós entender aqui o cenário. Tá bom. Se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa. E encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse. E entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não. Antes me atenderia. Então a queixa desse homem, irmãos, naturalmente ele tinha um respaldo de razão. Imagina, se Deus olhar para mim, olhar para você, será que ele poderia dizer essas virtudes da nossa vida? Né? A gente poderia dizer, porque a gente é ignorante espiritual ainda, e a gente, quando faz um benefício, quando a gente obedece algo da palavra do Senhor, a gente vira um pavão, né? A gente se acha, né? Se acha espiritual. Então, se Deus falou isso sobre esse homem, imagina o que esse homem se considerava. Ele se considerava uma criatura perfeita naquela geração. Porque Deus, irmãos, enxerga o que nós não enxergamos. Então Deus enxergou nesse homem
integridade, retidão, prudência, sabedoria. Imagina o próprio João, o que ele não se autoconsiderava? Ele se considerava a pessoa muito especial. Então imagina a soberba desse homem. Porque se Deus já conseguiu identificar todas essas características naquele homem, imagina o próprio homem, que não tem nenhuma revelação, porque não tinha habitação do Espírito Santo. Então ele se achava, parece que, olha, mais um pouquinho eu estou melhor que Deus. Mas ele não sabia o mais importante que eu quero dizer para você, assim, ó. Hoje o cristianismo não sabe isso que eu vou falar para você. E talvez você não sabe também. Você não sabe onde é que está Deus. Porque não é normal, irmãos, um povo, como a gente falou aqui há 8 anos, 9 anos, receber o que nós estamos recebendo aqui em Ouro Fino. E a gente ainda está tão atribulado. Não é normal. Porque a tribulação ela só existe e vai permanecer e imperar e continuar até o dia que eu encontrar Deus. Até o dia que eu dizer assim, eu sei onde está Deus. Tu sabe, filho? Sei. Então agora ora pelos teus amigos que eu vou mudar a tua sorte. O povo não sabe onde é que está Deus. Porque não se importa com os outros. Nós tivemos aqui um testemunho da irmã Eliane, né, que a Andréia, ela insiste toda terça-feira. Porque a Andréia está descobrindo onde é que está Deus. Porque enquanto você não descobrir onde está Deus, a tua vida vai ser atribuladíssima. Muita dificuldade, muita privação, muita tribulação, muitas perdas. Gente, Deus não nos regenerou para te perder. Deus nos regenerou para acrescentar a vida divina em nós. Tem promessas para o seu povo. O povo não vai mendigar o pão. Tem promessas para o seu povo. A gente vai colocar as mãos sobre o enfermo e vai orar sobre o enfermo vai ser curado. Há promessas que as portas do inferno não vai prevalecer contra esse povo dele, contra a igreja. O que nós temos recebido era para ter no mínimo 1.000 pessoas aí envolvidas nesta obra. Era para ter no mínimo 1.000 pessoas envolvidas nesta obra, porque a gente vê os movimentos que não tem essa consistência, não tem esse conteúdo, elas abrem e tem 1.000 pessoas. Um ano, 10.000 pessoas. Mas não tem consistência. Elas não sabem, elas não foram preparadas para o dia mau. Porque no dia mau, tu só se livra se tu souber onde está Deus. Porque Jó passou um dia mau, uns dias maus, talvez meses, 11 meses maus. E ele não sabia onde estava Deus. Eu quero deixar essa mensagem assim para a gente ir para casa assim pensando assim, Jesus amado, tu está dentro de mim, o poder do universo, a autoridade no céu e na terra está dentro de mim e não consegue se manifestar. Nós não sabemos lidar, irmãos, nem com uma rejeição. Uma pessoa te trata mal, acabou teu dia. Não é verdade? Uma pessoa fala mal de ti, tu fica descobrindo, tu quebra os pratos daquela pessoa. Nós não conseguimos suportar essas diferenças que tem entre os irmãos. Um é sanguíneo, outro é colérico, um é fleumático, outro é melancólico. Nós não sabemos lidar. A gente se fecha, o tratamento com aquela pessoa a gente se fecha. Mas é engraçado, irmãos, Deus não tratou diferente de Pedro, porque Pedro era sanguíneo, porque negou Jesus. Jesus sabia onde estava Deus. E Jesus correu atrás de Pedro, depois da ressurreição. Não, Pedro, tu me amas? Tu me amas, tu me amas? Vamos exercitar isso aí agora. E nós não temos essas experiências, porque eu quero dizer para vocês, irmãos, sem medo de errar, a gente não sabe onde está Deus. Nós estamos procurando Deus em homens,
como a irmã Geise falou aqui, Deus não é assim. Nós estamos procurando Deus em placas, em organizações luxuosas. Irmãos, Deus está aqui nessa coisa simples. Glória a Deus. Porque Deus está onde a sua palavra está sendo liberada sem fermento. Ali Deus está. Um outro dia, uma pessoa estava comentando, assim, que estava num culto. E aí eu perguntei para ela, e aí, irmã, o que tu recebeu lá do culto? Ah, nem me lembro. Mas aqui, nós estávamos na faxina, né? Disse. E nós estávamos comentando sobre uma mensagem. E nós limpando a igreja e nos auto-edificando. Tu tem que descobrir onde está Deus, gente. Senão você vai ficar velho e vai olhar para trás frustrado, com os talentos enterrados, com os dons não exercitados. E aí, nós vamos chegar no dia do acerto do Tribunal Branco e o Senhor vai dizer: o que tu fez com teu esposo? O que tu fez com teus filhos? O que tu fez com a tua vida? O que tu fez? Enterrou. Vamos abrir aqui Jó 42:10. Olha só. 42:5 primeiro. Então, Jó, um homem já ancião, né? 10 filhos, ele deveria ter os seus 60, 70 anos, talvez. E aí, Jó faz essa declaração aqui. Depois de 38 capítulos, só se queixando, só murmurando, só sofrendo, irmãos. Quantos anos você está sofrendo? Quantos anos você está assim, frustrado, desanimado, triste? E você tem um potencial enorme dentro de você que precisa virar propósito, cumprido. Vamos ler juntos. Eu te conhecia. Eu te conhecia. Só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Então, se nós conhecemos Deus só de ouvir falar, a gente só sabe pregar. A gente não testemunha nunca. Vem uma prova, a gente sabe a receita, mas não experimenta. Porque nós deveríamos, depois de ter esse conhecimento profundo das Escrituras que temos, nós deveríamos assim, nos alegrar na prova. Porque a nossa natureza pecaminosa está sendo restringida. E nós fugimos da cruz. E aqui esse homem, depois de toda essa tribulação, ele dizia: olha, eu te conhecia só de ouvir falar mesmo. Vamos juntos. Mas agora, os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Então ele não tinha visão celestial, irmãos. A visão que ele tinha da vida da igreja de reino é o seguinte: é que nem sanguessuga, me dá. Não é verdade? Pastor, ora por mim. Pastor, me dá isso. Pastor, faz isso. Não, irmãos, no reino não é assim. A visão do reino é o seguinte: Jesus manda e nós tudo obedece. Não é esse o reino? Mas Jesus fala, manda, e nós demoramos muito para se movimentar na direção da obediência. Então as provas vão vir, as tribulações vão vir, e não é para nos destruir. Eu quero animar os irmãos que as provas que estamos sofrendo e as que ainda virão, não é para te destruir, mas é para te mostrar onde está Deus. Nós estamos assim no lado periférico do redemoinho, e Deus está lá no centro do redemoinho te esperando. E nós estamos perdendo um monte de coisa. Estão tudo apavorado. O povo de Deus hoje está tudo apavorado. E fica bravo com Deus quando Deus revela as nossas fraquezas. Tem um testemunho do irmão numa outra cidade que ele fraturou um braço. Mas ele não sabia que tinha fraturado o braço. Ele estava com muita dor naquele braço. E aí ele foi e fez um raio-x, né? E apareceu o braço quebrado.
Se não fosse o raio-x mostrando que ele estava com o braço quebrado, ele não poderia tratar o braço. Ele estava com muita dor. E você está com muita dor, você está perdendo, você está sofrendo. E Deus está revelando para você onde é que está quebrado a tua relação com Ele. E aí você fica bravo com Deus. Ele não ficou bravo com a máquina que revelou o raio-x, né? Vamos seguindo aqui. Por isso me abomino. Por isso me abomino. E me arrependo. Me arrependo. No pó e na cinza. No pó e na cinza. Então, uma característica de quem já encontrou Deus, está sempre arrependido, está sempre humilhado, está sempre se sentindo um zero. Não é zero, é menos um, nem mais um, é zero. Ele não tem vida mais natural, irmãos. A vida dele só se move pelas coisas do reino. E Deus quer enxergar isso na minha vida e na tua vida. E aí então, no versículo 7, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. E no versículo 10 aqui vamos ler para finalizar. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este chorava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então, por que Deus mudou a sorte de Jó? Agora Jó encontrou Deus. Meus irmãos, ele teve perdas terríveis. Você quer perder alguma coisa? Gente, é muito dolorido. É muito sofrimento perder aquelas pessoas que a gente ama como filhos. É muito sofrimento perder aquelas pessoas que a gente ama, um cônjuge. Tem casais cristãos que até estão orando para perder o seu cônjuge, né? Mas não deveria. Amém? Mas é muito sofrido de perder uma coisa que você ama. Não precisa perder. Você tem que encontrar Deus o mais rápido possível. Jó teve que perder muitas coisas e a dor foi muito intensa para ele encontrar Deus. Lembra de Abraão? Abraão, tu te perdeu de mim. Não perdi não, Senhor. Perdeu. Tá vendo esse teu filho que tu ama muito? Tô vendo que tu ama mais que ele do que eu. Você perdeu de mim. Pega ele, pega o cutelo, pega a corda, pega a lenha e leva para o Monte Moriá lá. E tu me oferta ele. Deve ter doído muito isso. Mas graças a Deus que Abraão disse: eis-me aqui, e seguiu a risca aquilo. Chegando lá, Deus disse para ele assim: você não precisa perder nada, filho, agora tu te encontrou de novo comigo. Está aqui teu filho da promessa, vai gozar e ser alegre com ele. Entende? Irmão, você não precisa perder nada na tua vida. Você só precisa se encontrar com Deus o mais rápido possível. Porque o dia que você se encontrar com Deus o mais rápido possível, você não vai dar valor para mais nada terreno. Eu tive uma experiência, irmãos, eu tentei o suicídio 2 vezes. Por causa da depressão profunda. Não me suportava mais. E um dia eu tive um encontro com Deus. Um dia estava eu, a Neuza, e mais 65 levitas cantando assim numa sala. Uma sala enorme assim. E Deus me agarrou e me ergueu do chão e me atirou 2 metros longe. E eu tive um encontro com Deus ali. Perdi a depressão. Glória a Deus. E quando Deus disse para mim: filho, larga tudo. Eu era corretor de imóveis, tinha minha vida estável, financeira. Tinha só a Júlia, era pequenina, tinha nossa casa própria lá no sul, né? A Neuza também tinha os alunos dela de aula de música. E Deus disse assim: vocês têm 30 dias para largar tudo e vocês vão para um lugar que eu vou falar para vocês ainda daqui a 30 dias. Mas nós tivemos um encontro com Deus. Então essa decisão nem foi sofrida. E a nossa terra natal, 1.800 quilômetros daqui. Por que vocês acham que Deus trouxe nós 1.800 quilômetros, 2.000 quilômetros para cá? Por que será, irmãos? Para ser como os outros são? Não.
Deus chamou você para esse movimento, não é para você ser como os outros são, é para você ser imagem e semelhança do Pai. E para ser imagem e semelhança do Pai, tem que ter um encontro com Ele. Senão, vai ser só frustração e perdas. Amém, irmãos?